Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro episódio do Movie Talks. Eu sou a Thaís, mas daqui a pouquinho eu vou me apresentar, né? Falar bem certinho sobre quem eu sou, porque antes da gente começar, eu queria que você entendesse um pouco do sentido desse projeto. Aqui nós estamos trabalhando uma série de conteúdos que fogem um pouco do que nós trabalhamos muitas vezes dentro do nosso culto. Nós do Movie, né? Por isso que o nome é Movie Talks, escolhemos trazer para o digital todos os assuntos que muitas vezes, por falta de tempo, por falta de agenda, nós não conseguimos permear dentro do cenário da igreja. Então, eu te prometo que vai ter muita conversa boa, muito papo disruptivo, muitas coisas que nós passamos no dia a dia. E hoje, gente, eu estou com pessoas muito especiais aqui que fazem parte. Acho que a gente falou isso em todos, né? Porque a seleção dessa primeira rodada de Movie Talks foi pesadíssima, né? Mas eu queria que eles se apresentassem agora, depois que o último se apresentar, eu me apresento, pode ser? Esdras, ó, nós estamos lá na câmera central, então se apresenta pra gente. Olá, gente. Eu sou o Esdras, eu sou casado com a Fabíola, conhecido como Fabi, pai do Pedro e da Maria. Eu sou parte da liderança da nossa igreja, Comunhão Familiar, e um dos líderes do Ministério Move, e entre outras coisas, né? Muitas coisas. Muitas coisas, na verdade, a gente vai fazendo um pouquinho de cada coisa. E é uma alegria poder estar aqui e começar esse projeto novo junto com vocês. Vamos, meninas. Vamos lá. Então, oi pessoal, eu sou a Bruna, sou casada com o Lucas, não temos filhos ainda, sou filha da Cris e do Edson, irmã do Davi, também faço parte aqui da liderança do Move, sou líder de célula, até um beijo para os meus discípulos, adolescentes, amamos vocês. Ela faz a audiência dela, gente, ela faz a audiência dela. E é isso. Fê, contigo. Então, eu sou a Fernanda, sou casada com o Daniel, mais conhecido como Nel. Até brinquei aqui antes que se eu fosse falar Daniel, eu ia achar que eu tava casada com outro, né? Mas é o Daniel, que é o Nel, que todo mundo conhece. Eu tenho uma filha já de 20 e poucos anos, que é a Duda, né? Não sei se o pessoal ainda lembra dela, mas Eu lembro da Duda. tá lá. E hoje, então, também faço parte da liderança do Move. Também, assim como a Bruninha tem a minha célula, já faz 15 anos que eu tenho a minha Beijo célula. pra audiência, Fê. Beijo pros discípulos, né? Senão vai ficar ruim pro meu lado, já que a Bruna fez. Eu sou da célula ali. Então, a gente tá aí ajudando no que precisa no Move, com muito amor, muito carinho, porque é o lugarzinho que o nosso coração tá hoje, né? E eu sou a Thaís, gente. Eu tenho 24 anos neste momento, neste mês, né, que vai ao ar esse episódio. Farei 25 anos, mas eu trabalho com comunicação, sou casada com o Bruno, não temos filhos ainda e também atuo em algumas outras esferas ali da nossa comunidade, comunhão familiar. Nós do Move, né, estamos inseridos dentro de uma igreja da comunhão familiar. Nós estamos muito felizes por conseguir tocar esse projeto, mas não é só nós, tá? Aqui é uma pequena parcela de pessoas que fazem parte da nossa liderança, da nossa força de trabalho. Tem muita gente envolvida para que o Move aconteça, então, desde já, todos aqueles que não estão aqui, mas que trabalham, que lideram, que estão ao nosso lado, né, se sintam abraçados e acolhidos e apresentados, né? Porque vocês também são tão parte desse projeto. E de quebra, nosso muito obrigado, né? A todos que estão sempre junto com o Move, ajudando, né? Vocês são essenciais. Sem vocês, não teria Move, né? Essa é uma das coisas que nós gostamos de falar, né? Não tem. A gente chegou a um ponto de entendimento que sozinho ninguém vai pra frente, né? E hoje a gente conta com muita gente que abraçou, né? Se tu for olhar, nós somos um movimento, nós somos, né? Move vem de movement, né? Então, nós somos um movimento, nós somos uma galera que nasceu ontem, a gente pode dizer, né? E Deus tem feito coisas tão grandes entre nós, mas isso vem dos nossos pilares, daquilo que nós trabalhamos e dessa galera que abraça a causa e que tá sempre junto conosco e que tá ansiosa pro próximo culto, pro próximo evento, né? Verdade. Sempre... Inclusive, hoje me perguntaram, tá? Recebi mensagem até hoje. Vai ter Move hoje? Eu disse, não, mas a gente pode fazer algo igual, a gente se reúne.
E, Esdras, eu queria que tu contasse como pessoa que acho que foi a primeira pessoa impactada, assim, com a ideia antes dela ser Move, né? Eu queria que tu contasse, assim, lá na essência, né? Quem nós somos, né? De onde nós nascemos, por que nós, né? Por que se existiu o Move? E eu acho que, assim, pra gente começar aqui, talvez seja a pessoa mais assertiva para contar pro pessoal. Certo. Eu já tô um bom tempo na igreja, né? E é ruim parece que ficar falando quantos anos a gente Até tem. isso começou falando idade ali, É, né? tá. Então, ó, Tá, só pra completar, 41 esse mês, tá? Ah, te ganhei, já fiz 41. Olha aí. E, bom, eu vivi ao longo desses anos que eu estou aqui em igrejinha, na igreja Comunhão Familiar, alguns ciclos, como a gente viveu, muita gente que é da mais antiga vai lembrar, né? Rede Jovem. Foi um movimento muito legal que a gente teve por, sei lá, talvez há mais de 10 anos a gente trabalhou intensamente, gerou muito fruto, muita gente que hoje está levando, impactando não só a nossa igreja, como a nossa comunidade, foi fruto, nasceu ali. Depois disso, nós vivemos um outro tempo, um outro ciclo, que foi o Agente, que Eu entrei nesse aí, tá, foi gente? liderado Eu pelo, também. pelo pastor Anderson, pastora Dani, e a gente esteve junto, e essa equipe aqui começou ali ministerialmente. E também foi um ciclo que deixou frutos, foi muito legal. A gente cresceu espiritualmente, ministerialmente, enfim, vimos pessoas crescer, inclusive na vida. A gente viu gente casar, ter filho, crescer profissionalmente, se formar. Quem era servido no Agente agora está servindo dentro do Move, né? É verdade. A gente diz, nossas crianças cresceram. E esse ciclo encerrou. E a gente passou por uma transição e ficamos ali um período de 2 a 3 anos sem um trabalho mais nessa pegada mais jovem. E foi interessante porque, embora a galera sempre perguntasse, saudade, saudade do Agente, saudade, ah, partiu do nosso pastor Olavo, que já tem seus 81 anos, e ele estava já há uns 3 meses preocupado, né, trazendo, eu preciso olhar para o público mais jovem, eu preciso de uma liderança, eu preciso que me apresenta, me traga uma ideia, o que nós vamos fazer. E como eu disse, né, eu faço um monte de coisa, né? Então eu tava assim, eu não posso pegar mais uma coisa, eu vou ficar bem quietinho aqui. Até que um dia, numa mesa como essa, ele, junto com outros líderes e alguns pastores, ele falou: "E tu, menino, o que tu vai fazer para nos ajudar?" Aqui tem um ponto. Menino, 41, tá, gente? Jovem não é só quem tem de 16 a 18 anos, tá? Jovem é quem se identifica. Isso. Muito bom. E ali eu sabia que eu já não podia mais fugir desse chamado. Eu sabia porque, como a gente estava conversando outro dia, né, que aquilo que às vezes incomoda o nosso coração provavelmente indica o nosso ministério, o nosso chamado. Isso era algo, o falar para esse público mais jovem, ou trazer essa linguagem, essa abordagem nova para dentro da igreja, é algo que sempre queimou no meu coração. E aí eu não quis dizer sim de imediato, eu disse talvez, porque eu já sabia aqui no meu coração quem eram as pessoas que andariam com a gente. E aí eu dei o desafio de volta. Se vocês conversarem com certas pessoas E convencer. e os convencerem, eu digo sim. E aí nós formamos uma equipe. E aí, enfim, entramos num período de oração e todos disseram sim, né? E a equipe foi se formando. Nós temos hoje, né, a Bruna e o Lucas, que foram os últimos a dizerem sim. Somos os Matias, né, desse grupo de discípulos. E aí nasceu essa ideia de nós começar um trabalho que é liderado por uma galera mais jovem que eu, inclusive, e que traz essa visão, essa abordagem mais jovem, essa resposta, ou como outro dia conversando com a Mara, que é uma pessoa muito querida nossa, a Mara disse, se vocês estão começando um trabalho novo, um projeto novo, não façam algo como um clube fechado. Aqui é o grupinho dos jovens para os jovens. Não, façam dos jovens para a igreja. O que vocês vão nos apresentar como igreja? Então, essa é a proposta do Move.
ser algo que nós, a nova geração, estamos apresentando para nossa igreja, para nossa comunidade. Isso. E essa é uma preocupação muito grande nossa, né? A gente sempre fala isso. Como nós não vamos cair nessa caixinha em específico, né? Numa faixa etária em específico. Porque muitas vezes, eu sempre falo, né? Às vezes a idade não justifica quem tu é, na essência, né? Quando a gente bota esse etarismo de é de 18 a tal data, né? Não sei o quê, a gente acaba inibindo a pessoa de que ela faça parte de algo que ela super se identifica, sabe? Que ela super quer fazer parte. Eu tenho uma preocupação, a gente sempre fala, né? Até os 18 anos, porque eu acho que tem coisas até os 18 anos que precisam ser muito bem trabalhadas, né? Então, até os 18 anos a gente tem essa preocupação. Mas acima dos 18 anos, se tu se acha jovem com 50 anos, tá tudo bem, pode fazer parte do mundo. Inclusive, no Move, nós temos uma galera de diversas idades, né? Não tem, é só Começando até pela liderança, né? Ó, nós aí, né? Que se identifica com essa eu não gosto muito da expressão, mas eu acho que ela justifica bem uma nova roupagem, né? Eu acho que faz muito sentido, assim, uma nova linguagem. Isso também está muito refletido até nos nossos cultos, assim, né? A gente tem valores muito diferentes e isso foi uma das coisas que nós começamos a trabalhar desde o início, assim. Eu lembro que lá no começo a nossa preocupação era como nós vamos trabalhar a cultura, né? Como nós vamos implantar algo, né? Que não, mantendo essa chama de algo novo, mas sem quebrar a expectativa das pessoas com o que a gente tinha. E a gente ficava naquela coisa, né? Como que a gente vai fazer algo que fique legal e como que a gente vai fazer algo sem gastar muito, né? A gente não tem orçamento, né, galera? É muito importante. A gente entrava em várias searas, assim, né? Mas eu sempre digo, assim, de tudo que eu já fiz, uma das coisas que eu mais sinto favor é a graça de Deus, é o Move. Porque parece que, assim, é muito no centro da vontade do que Deus quer, sabe? Às vezes né, olho pro Bruno, que é uma pessoa da liderança, o meu esposo, nossa, que, né, agora me senti uns 10 anos, que é o meu marido, gente. Mas às vezes eu olho pro Bruno e a gente conversa no paralelo, depois de culto, depois de qualquer coisa, eu digo assim, nossa, como Deus é bom, né? Tipo assim, como Deus sabia exatamente o que a gente precisava para esse tempo e como eu fico pensando assim, quem deu essa ideia, sabe? Tipo assim, eu não consigo achar, fui eu, foi o Edu, sabe? Foi Deus que deu essa ideia, sabe? E qual é a ideia, né? Como que nós trabalhamos, quais são os nossos pilares? Existiam algumas coisas que desde o início já nasceu conosco, né? Essa questão de nós sabíamos que nós precisamos trabalhar evangelismo, né? Palavra, essa era uma das coisas que queimava muito no nosso coração, uma palavra viva e eficaz, né? Acho que essa, lá na primeira apresentação do Move, né? Quando a gente apresentou para as primeiras pessoas, já estava lá, palavra viva e eficaz, né? E essa identidade de comunhão também estava lá, e isso é uma das coisas que nós gostamos muito de reforçar sempre, né? Que nós passamos por 3 pilares: adoração, palavra e comunhão, né? E uma das coisas que eu gosto muito, que a Bruna explica muito bem, é que a comunhão é tão parte quanto a palavra, que é tão parte quanto o louvor, né? Então, acho que eu diria que essa seria a nova roupagem, mas ela não é uma roupagem nova. Bruna, onde é que ela tá, essa roupagem? Tá lá em... Tu falou em Atos 2. Não me lembro agora, gente, mas qualquer coisa vocês procuram aí em casa. Não, mas Atos a 2. Bruna falou, né, sobre isso na última abertura de culto, que isso não é algo novo, né? É da igreja primitiva, A gente não inventou nada, né? A gente não inventou nada. Tá lá na palavra, já existia. Eles já sabiam que essa era a maneira de Deus de fazer as coisas, né? Então a gente precisa se lembrar que não precisa inventar nada, só precisa fazer aquilo que já deu certo. Que está na luz né? né? Na palavra. Na palavra. Exato. E é o que a gente tem vivido no Move, né? Porque o que a Thaís tá falando, que a gente já conversou sobre isso, que eu já mencionei, é que realmente a Bíblia fala que dia após dia o Senhor ia acrescentando novas pessoas. E aquela igreja, né? A igreja primitiva, a comunhão que eles tinham. E dia após dia iam sendo acrescentadas essas pessoas. Por quê? Porque era uma igreja que se movia em intensa comunhão,
em palavra, em adoração, em oração, sempre juntos. Num nível que, tipo assim, das pessoas venderem o que tinham pra, tipo, ó, eu tô vendendo aqui meu terreno, minhas coisas, vamos colocar aqui na mesa e vamos dividir entre nós. Uma alegria absurda, né? A gente, essa semana, teve uma das melhores notícias, eu acho, que a gente teve nos últimos tempos, que a Liz e o Will, eles também trabalham com a gente, estão sempre conosco, né, no nosso time, ajudando. E aí, essa semana a gente recebeu uma notícia favorável sobre a vida do Will, né? E eu, assim, eu não tinha palavras, gente, sabe? É como se a alegria deles fosse algo comigo, entende? Tipo, como se, né, foi um diagnóstico positivo que a gente recebeu. E a gente, eu falei pra Liz, eu disse, o Bruno tá tão empolgado que ele quer mandar lá no grupo, dá pra mandar lá? E eu acho que é muito sobre isso, sobre o que a gente vê lá em Atos, né? As pessoas vendiam o que tinham pra repartir. E a gente tem, eu digo assim, que o recurso mais caro, porque não tem como ser pago, é a questão do tempo, né? E nós diariamente estamos investindo tempo na vida das outras pessoas, nos alegrando com o que as outras pessoas têm vivido, celebrando conquista. E, tipo assim, eu brinco, né, de todas as partes. Eu acho que a palavra é um dos carros-chefe, sim, mas eu amo o pós-culto, a comunhão, né? É o meu momento favorito, tá, É, gente? eu também. Deixa eu falar baixinho aqui. Porque é a Que ali é vida na vida, maximização, né? É o a vida na máximo. vida, é saber como a pessoa tá, é saber se tá tudo certo na tua casa, como é que tá teu emprego. E aí a gente consegue ver a palavra aplicada na vida deles também. Senão não faz sentido, né, Thaís? A palavra tem que estar aplicada. E como que nós vamos saber quando a gente tem vida na vida? É porque em cima do púlpito, lá cantando ou ministrando, é muito fácil a gente ser super espiritual, né? Ai, glória a Deus, aleluia, levanta a mão, chora, se emociona. É muito fácil lá na frente tu incorporar essa pessoa super espiritual. Mas é no dia a dia, na rotina, na conversa fora de púlpito que a gente realmente Percebe quem é, né? Exato. E que eles também podem perceber quem nós somos. É isso, né? né? Não Isso. só nós percebermos eles, mas eles isso, perceberem, né? Verem que nós somos pessoas Normais. né? Que não Exatamente. existe super espiritualismo, existem pessoas normais que vivem uma vida normal buscando a Deus de todo o coração e que isso é possível. Né? E quebra também esse estigma, né? Essa coisa de tipo, não, nós estamos lá e vocês estão cá. Não, nós estamos todos juntos, né? A tua alegria, por mais que ela seja pequena, é a minha alegria. A tua tristeza é a minha tristeza. Uma das coisas que a Bruna falou assim, quando a gente tá lá, a gente não consegue, né? A gente consegue ser, né? Mais muitas vezes, mas a gente também não consegue perceber que alguém tá com problema. Exato. A gente não consegue perceber a inquietude de alguém, né? E isso a gente consegue perceber no pós-culto, né? Que para nós também é culto. Nesse momento de comunhão, ali a gente consegue perceber exatamente quem tá bem, quem tem um comportamento sempre, aquela pessoa que tá sempre uau, 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 e quando ela chega, ela tá, né? Curtindo, e a gente já fica tipo assim, tá. E agora, né? O que tá acontecendo? Como que eu vou ali? E isso fala sobre uma das coisas que nós temos nos preocupado nos últimos tempos, né? Que é sobre a questão de discipulado. Eu acho que essa tem sido uma vertente muito forte para nós, mas por muito tempo, né? O Esdras talvez é uma das pessoas que mais saiba falar sobre isso. A gente se perguntou sobre discipulado, né, Esdras? Como fazer discipulado, como projetar discipulado. E veio até gente de fora falar com a gente sobre discipulado, né? A gente se perguntava assim, como fazer isso? E hoje eu acho que a gente descobriu de uma forma muito orgânica, né? Orgânica sobre discipulado e não foi algo que alguém passou para nós um plano, né? Não, tem que fazer isso, cartilha, né? Uma receita de bolo para chegar num resultado. Simplesmente Deus foi lá e arrumou os fez. Caminhos. É interessante sobre discipulado que nós tivemos um passado, né? Quem está mais tempo conhece a nossa comunidade, a nossa igreja, onde a gente tentou trabalhar discipulado de uma forma que, digamos, dentro de uma fórmula mesmo, né? Que não funcionou, não foi legal. E a gente teve que dar um reset e começar de novo. E agora a gente começou do jeito, acho que o mais correto. A nossa liderança, como um todo, tem trabalhado isso, né? Como igreja. Pedindo ao nosso pastor, Espírito Santo, como é que nós vamos acessar o coração uns dos outros e ser bênção na vida uns dos outros.
E é legal porque essa visão de discipulado está no Move e não é só do Move. Nós, como igreja, estamos começando a entrar nesse caminho. Mas é muito legal que a gente aqui no Move, a gente conseguiu entrar, acredito, de cabeça nisso. E falando um pouquinho, como a gente falou ali sobre louvor, palavra, comunhão, a gente criar cultura também, para você que ainda não veio no nosso culto, tá? A gente sempre começa o culto explicando para as pessoas por quê. Porque a gente, todo mundo vem de um ambiente, digamos assim, de igreja, ou já tem um entendimento de igreja. A gente entende que acontece um momento, o pessoal canta, aí alguém vai lá e prega uma palavra, ministra, e daí oram pelas pessoas e vão embora. E amém. Dá um amém e acabou. E daí cada um vai para sua casa. E a gente entende, quando a gente olha para essa igreja de Atos 2, 42 a 47, que é a igreja que a gente chama primitiva, ou quando a gente olha para como as igrejas eram antigamente, ou até mesmo a nossa igreja, a gente senta com as pessoas com mais experiência, né, como os pastores, as pessoas mais antigas, e como é que era quando eles começaram. E a gente vê que, não só aqui, mas em outros lugares, se perdeu muita essência. A gente começou a automatizar, a gente vai lá, canta umas músicas para Deus, né? ouve uma palavra de Deus, recebe uma oração de um homem de Deus e vai embora, vai com Deus. E isso me incomodava muito. E quando a gente começou a trabalhar aqui no Move, o conceito da comunhão, e a gente sempre explica, então, quando vai começar o culto, gente, o nosso culto, ele tem 3 etapas, tá? Parte 1, louvor. Nós vamos louvar e adorar a Deus intensamente. Não é ficar murmurando ou olhando para os lados, não. Tu vai colocar o teu coração e vai adorar a Deus. Amém? Terminamos essa parte, vamos para a segunda parte. Agora nós vamos ouvir, receber a palavra. Alguém vai vir e vai abrir a Bíblia e vai pregar a Bíblia. E Deus vai usar essa pessoa para nos acrescentar alguma coisa. Amém. Terminamos, agora vamos para a terceira parte do nosso culto, que é a comunhão. E ela é tão culto quanto o resto. O culto não acaba quando termina a pregação. Ali terminou a segunda parte. A terceira parte é a comunhão. E eu sempre digo, e ali o Espírito Santo começa a passear naqueles grupinhos e começa a ministrar o coração das pessoas, usando as pessoas. E criando conexões, né? Pessoas que às vezes nunca conversaram, vai lá e troca uma ideia, e muitas vezes aquilo que tu tá me falando vai acrescentar na minha vida e vai resolver algum problema meu que tava lá e que ninguém nem sabia. Muita cura, Eu ia muita. dizer, e a oração, né, que o Êxodo falou, no padrão normal, termina sempre com uma oração. Gente, eu já orei com muita gente nesse momento de comunhão. Eu chamei a Fernanda pra orar com pessoas comigo, porque é isso que a gente comentou antes, né? Tu sente que tem alguma coisa, e aí tu começa e tem um ponto que é muito legal, que as pessoas já vão, até quem é novo, né? Quem é novo, que é convidado, a pessoa já vai pronta para aquilo, né? Porque para vocês entenderem que é Deus, entende? Tem pessoas que chegam, a gente não sabe como chega e fica e se conecta e gruda, e é o que a Bruna falou, é Deus acrescentando. E é diferente quando tu tenta forçar uma comunhão com quem não quer se conectar, sabe? Porque daí tu tenta, tu conversa, tu puxa, a pessoa fica ali, né? Tipo, resistente. Né? Tipo, as pessoas que vão, né? Todo mundo que tá indo, assim, já chega lá e já entende, e já no momento ali de comunhão já é intencional, já é aberto, já conta, já divide, já pede oração, né? Muitas vezes a gente faz algumas noites de jogos, né? Só de comunhão mesmo, que aí a gente tira só pra jogar, pra conversar, e até em noites assim, nós ficamos muito abertos e vulneráveis a ponto de várias pessoas já terem pedido oração nesses momentos, né? Olha, tá acontecendo isso, eu preciso que vocês orem, ou então, né? Olha, de cantinho, né? Tem muita gente que não tem coragem de falar pro todo, mas chega de cantinho e diz assim, eu precisava falar contigo, e daí, tipo, como encontra ali um momento tranquilo, né, de conversa, entra nesse lugar de abrir o coração, e aí a gente vê que no normal Deus tá fazendo também, né? É verdade. É isso aí. E isso é discipulado, né? Quando a gente se permite ser curado, ser tratado, às vezes ser confrontado pelas pessoas que estão andando com a gente. E confronto parece uma palavra ruim, não que a pessoa... Porque a gente vem daquele sistema formatado, né? Agora eu vou sentar aqui e vou confrontar os teus pecados. Não, às vezes o exemplo de vida, tu vê a luta que alguém tá passando,
e tá permanecendo, confronta a tua vontade de existir numa luta muito menor. Às vezes a conquista do amigo ali, da amiga, te confronta, às vezes, a tua falta de atitude. Então, o Espírito Santo ele vai nos discipulando, claro. E fora isso, né, a gente cria outros ambientes, eu não vou entrar muito nesse detalhe, mas além dos cultos, dos nossos momentos de comunhão, nós como Move temos o cuidado de criar outros ambientes internos de discipulado, onde ali também, de uma forma mais intensa, o Espírito Santo tem já ministrado a vida de pessoas e tá sendo muito legal. Então, a gente quer que você ainda não participou do Move, participe dos nossos cultos, das nossas atividades, visita lá, vai lá tomar um cafezinho, comer um bolinho com a gente, adorar a Deus principalmente. A melhor maneira é experimentando, né? Isso. Mas vá entendendo. A gente quer desafiar você, não só a participar de um culto legal, não. É fazer parte de uma família, de um grupo, de uma equipe que está trabalhando para ser cada vez melhor, para subir de nível. É isso aí. Isso que eu ia comentar, né? A gente tá sempre grudado, de uma forma ou de outra, né? Se não é o todo, é um com o outro, assim. Eu e a Bruna, a Fê e a Bruna. A gente tá sempre em família mesmo. Essa é uma das coisas que eu posso testificar, assim. Nos últimos tempos, eu fui encontrada por uma família, por pessoas que antes eu não tinha nenhum tipo de conexão, assim. Hoje eu fico pensando assim, nossa, como que eu sou tão próxima dessa pessoa hoje, sabe? Como que a minha relação é tão estendida a ela, tipo, eu fico pensando, e isso nasceu junto com esse movimento, né? Com o Move, né? Até o nome, né, Esdras? O nome foi uma revelação, porque a gente tava com 3 opções, né? Quando a gente foi escolher, e aí o Esdras chega na mesa e fala assim pra gente, bom, eu não sei como que a gente vai chamar esse movimento, e aí eu e o Bruno se olhamos assim, o Bruno falou Move, porque Move era movimento. Então, assim, desde o nome, eu acho, a gente tem essa coisa de as pessoas estão se reunindo, as pessoas estão se movimentando em prol de ser uma família, né? Quando tem um culto, eu já pergunto pro Bruno assim, ó, na casa de quem que vai ser hoje, né? Que a gente vai ir. Porque termina o momento de comunhão, né? As pessoas, elas não querem simplesmente... A comunhão não termina quando o momento de comunhão do culto termina, né? O Bruno falou assim, meu Deus, ele chegou e falou assim, essa vida de jovem tá acabando comigo. Ele falou assim, eu chego em casa todo dia, 2, 3 horas no final de semana, mas não é num sentido de reclamação, é muito prazeroso estar com os amigos, né? Tem só um lugar que disponibiliza comida tão tarde aqui, igrejinha, e eu disse, eles faturam com a gente. É verdade. A gente sai do momento de comunhão da igreja, do prédio da igreja, e a gente sempre acha uma casa para ir, né? Para ter esse momento, para estender esse momento. E assim, ó, uma das coisas que eu acho legal é que as pessoas, elas não são dependentes, não tem essa, eu gosto de não... Eu vou chamar, assim, essa coisa rabugenta de tipo, ai, não me chamou, me chamou. As pessoas eu vou junto, e é isso aí. E do nada a gente... E o grupo se reúne lá. Gente, é na casa de quem? Vou ir também, tá? Exatamente. E às vezes, tipo assim, ó, nós vamos pra um lado e a gente olha depois os stories e Tem um outro resto grupo lá. de galera da casa de Sim, outra pessoa. E tá tudo bem, né? E é maravilhoso. Certo, né? E no próximo culto tá todo mundo junto de novo. E a gente descobriu muitas coisas de afinidade, muitos problemas, né, que a gente tinha em comum. E essa é uma das coisas legais, assim. Nós estamos abertos e suscetíveis a mostrar os nossos erros, né? Porque um dos grandes problemas, não estou falando da comunhão, estou falando da igreja inteira do Brasil, é a questão de frustrar-se com as pessoas, né? Que deveriam ser exemplo. A gente E coloca acho que líderes em pódios, né? em nenhum momento a gente quer isso, né? Esses dias a gente tava falando, né? Como que a gente dá mais visibilidade pra isso? Porque pra nós é tão nossa vida, tão tipo assim, nós estamos ali, nós estamos fazendo, que não é uma coisa assim, nossa, não. Peraí, tem que ter um tapete vermelho pra mim entrar lá. Vermelho não, porque nós somos azuis, tá, pessoal? Assim, tem que ter, né? É uma coisa assim de tipo, é muito legal ser parte disso, né? E tá tudo bem se eu sentar pra conversar com a Bruna e a Bruna perceber uma questão sobre quem eu sou, né? Tipo, uma questão minha humana. E aí, eu acho que Deus tem acrescentado nisso também. As pessoas têm
tirado, né, se despido dessas coisas de não, eu preciso estar sempre, né, com uma Santo roupagem e santo, porque aí quando a gente despede dessa capa, a gente começa a mostrar as machucaduras e começa a dizer assim, isso aqui precisa ser corrigido, isso aqui precisa ser realinhado Uhum. e Deus tem feito, assim, eu acho que nós temos provado por exemplo, de pessoas, né? Tem tantas pessoas que têm tentado mudar de vida, têm Uhum. identificado suas falhas, assim. E não é uma coisa que a gente externou no Não foi ninguém que altar. chegou e colocou o dedo e disse: É, "Teu problema é esse", né. A externou no pessoa altar, não, a tipo, pessoa, assim, olhou pra através si. isso, através de, não sei, uma Da comunhão ministração, da ali, comunhão, né. do convívio, de ver que: "Ah, espera aí, mas esse grupo aqui, o fulano lá, todos eles são de tal forma, agem de tal forma, tem alguma coisa errada com a Eu forma estou como eu assim, estou agindo". é, Então isso é muito legal, né, é esse momento que as pessoas que a gente não precisa falar. é. Que a comunhão vai fazer com que a gente vá se alinhando, vai É, arrumando, né. Cristo refletido em nós, refletindo nos isso outros, que né. Isso. que eu E ia às vezes comentar. até não só nas coisas boas, nos ruins também, quando a gente se ferro afia ferro, né. Quando a Verdade, gente se gente, as nossas afia, né. reuniões na casa da Fernanda, tá, sai umas faíscas às vezes, mas a gente tá se Mas afinando. faz parte, mas é importante pra gente se alinhar. A gente tá rindo, né, Thaís? É que foi eu e a Thaís, Eles tá, acham que a gente? gente briga, a Fernanda, gente, a Fernanda me discipula. Ô, gente, eu e a Thaís, a gente tem uma personalidade muito parecida, então às vezes eles acham que a gente tá brigando, a gente tá só se alinhando. Daí no final a gente diz assim, tá Tá tudo tudo bem. Mas é isso, né, também, ter um bom trabalho, e aqui a gente não tá vendendo sucesso, tá, gente? Aqui a gente tá contando, testificando as coisas boas e maravilhosas que Deus tem feito, porque a gente passa, assim, por necessidades, né, por cansaço, passa Uhum. por todos os estágios que todo mundo Com passa. certeza. Esses dias eu voltei, né, mas isso é muito legal, sabe por quê? Porque o Espírito Santo é é uma das nossas lideranças que está do lado, porque muitas vezes eu não tenho a Bruna, a Fê, ou o Esdras, ou o Bruno, ou né, a Liz e as pessoas que estão perto de nós, todo mundo que toca ali, para me dar aquele help, sabe? Aquele chacoalhão. Mas um dia eu estava muito cansada fazendo o bolo, porque nós mesmos fazemos o bolo, né? O bolo que tá lá é o bolo que a gente faz. E aí eu falei assim, nossa, né? Tipo, passou na minha cabeça aquela coisa de tipo. Bah, vou comprar, né, tipo, e aí eu me senti cansada, e aí o próprio Espírito Santo falou assim pra mim: "Tá, mas o que tu tá fazendo é tão santo quanto quem tá preparando a pregação", Com certeza. entende? Porque se a gente fala que comunhão é o terceiro pilar, É o Uhum. culto. o nosso outro líder, que é o Espírito Santo que sabe de tudo, É que ouve verdade. tudo, me constrangeu e falou assim: "Tá, mas espera aí, é tão santo quanto todo o resto", entende? Se o teu melhor é fazer o bolo em casa, né, e gente, o meu, assim, não é o perfeito, o da minha sogra é melhor, Ah, mas assim, o meu vai bem também lá, a galera gosta, não, vai. sabe? Não que o comprado não Nome? não que o comprado não fosse bom, mas não seria o meu melhor naquele Uhum. momento, sabe? E aí eu fiquei pensando assim, sabe? Naquela hora eu pensei assim, eu tô preparando algo tão santo quanto Naquele momento, tu tá fazendo um culto a o Deus, um culto de culto, adoração a exatamente, Deus, começa preparando o muito teu tempo. bolo pra levar pra aquelas É, pessoas. dentro do cenário de células, né, o pessoal fala muito sobre abrir sua casa, né, Sim. que é tão santo quanto tu ministrar a célula. Tem pessoas que não têm essa inclinação de eu não consigo falar, eu não consigo ministrar, mas eu dou a minha casa, né? Eu preparo o ambiente, É, eu deixo a casa exatamente. arrumada, E perfumada. quem da célula sabe que isso faz toda a diferença. Um ambiente bem preparado, Acolhedor. acolhedor, com uma coisinha gostosa pra comer, isso atrai as pessoas, né? É. Atrai, porque ali existe amor naquilo. Uhum. Tu não tá fazendo de qualquer maneira, tu tá fazendo aquilo com amor, né? Eu tenho um exemplo muito legal, né? Eu tenho células, então como lá no começo eu não dei oizinho pra minha célula, gente. Minha Ah, que célula de incentivo! jovenzinhos que se reúne nas terças-feiras e minha célula dos não tão jovenzinhos que se reúne nas quintas-feiras ou quartas-feiras. É, eu amo vocês. E vem no culto. Ah, Do Move, mas eu tenho uma no domingo à célula, noite também. eu acho muito legal falar sobre. Eu gosto de citar nomes, para bem e para o mal. Não, eu gosto de citar nomes, de bons exemplos. E eu tenho uma célula, por exemplo, que é na casa do meu amigo Alexandro, mais conhecido como Breyer. Ele é um fenômeno, né? Um cara muito querido na igreja, tem muitas histórias legais. Ah, e a esposa dele, né, a Mineia,
Eles são pessoas muito receptivas, muito hospitaleiras, muito queridas, não gostam de falar. Às vezes eu desafio, largo eles na fogueira, ministra pra mim hoje. Eles não gostam, não é o chão deles. Mas é constrangedor o carinho e a dedicação com que eles recebem as pessoas na sua casa. E eu sempre falo, isso é algo extremamente espiritual. Sim. Né? Eu tenho a gente tem já vou adiantar, tem um dos episódios que nós vamos trabalhar sobre as diferenças, ênfases que o Espírito Santo dá para diferentes pessoas. Uhum. Então, eu tenho um jeito de ser que Deus fez para um propósito que é diferente da Thaís, é diferente da Fernanda e da Bruna. Cada um de nós tem uma especialidade, né? Eu não sou um bom, seria como Não é hospitaleiro. um bom anfitrião. Gente, eu tento receber o melhor maneira, mas porque eu funciono numa outra frequência. Eu sou um bom solucionador de problemas. Eu identifico o problema, eu vou lá e resolvo o problema. Eu prevejo um problema, eu trabalho para que o problema não aconteça. A minha mentalidade é essa. Então eu vou lá. Então, para mim, ter uma pessoa do meu lado que, como o Brady e a Mineia, que Se atentam a enxerga os detalhes, eu me sinto tão completo em poder servir com eles. Da mesma maneira, e eu trago isso agora para dentro do Move, com essa mentalidade de vejo o problema, resolvo o problema. Uhum. Aí eu venho pra cá, e a gente reúne uma galera e começa um projeto novo. E eu fui impactado, gente, demais no primeiro vez que isso aconteceu. A primeira vez que a gente comemorou o aniversário de alguém que estava no Move. Uhum. Gente, nem o meu aniversário eu lembrei de comemorar. Eu não esqueço da minha esposa, porque senão dá problema, Lu. Mas comemorar o aniversário de um amigo no culto, na igreja. A gente comemorou que o outro amigo nosso ali conseguiu fazer a habilitação dele. Outro a gente foi celebrar porque ele começou a construir a casa dele agora. A gente foi lá celebrar junto. Essas conquistas que eu comecei a aprender, digamos assim, a desacelerar um pouquinho o meu ritmo de resolver treta e aprender a curtir as pessoas e valorizar os momentos das pessoas e isso é algo que foi gerado no ambiente do Move e nós incentivamos isso. Isso é vida na vida. E isso, né, Esdras, não é algo que nós forçamos. Isso tem surgido naturalmente, né? E se estende de dentro da liderança do Move para fora. Então, quando nós nos reunimos, eu acho muito legal o pessoal saber disso, que quando nós nos reunimos com prazer. É, É exatamente. bom estar junto. A gente gosta, a gente reserva tempo para isso, né? Nem que for só para tomar um cafezinho juntos e verdade. tal, né? Para comprar lá umas coisas tarde da noite, mas tudo certo, sabe? Então isso é muito legal. E essa unidade, ela vai gerar frutos para Com fora, né? certeza. Então isso é importante que todos saibam que nós amamos estar junto, e nós amamos pessoas, amamos aqueles que estão no Move. Então, quando a gente vai lá e quer ter comunhão com eles, não é forçado. É de verdade, nós queremos, né? Nós queremos gastar o que não é recuperado, gente, que é tempo. Nós queremos, nós somos intencionais em gastar tempo, né? E sobre essa questão de conquista, a mudança, né? Uns amigos nossos do Move se mudaram e a gente foi lá na casa deles, ver eles conquistando, assim, sabe? É realmente muito prazeroso viver, né, a vida, saber que eu tenho um amigo, saber que eu tenho alguém com quem contar e dividir, assim, essa caminhada de fé. E eu acho que eu posso dizer com certeza, assim, pelo que Deus tem feito, que isso alegra o coração de Deus, né? Uhum. E, de novo, gente, não é uma receita que a gente inventou, não é uma fórmula de sucesso, é como Deus encontrou no meio da nossa galera uma forma de fazer, sabe? Até questão de louvor, né? A gente tem muito esse estigma de, ok, Deus tem que fazer alguma coisa aqui. Nós temos o nosso tempo de louvor e a gente não canta uma música a mais para ver se Deus vai fazer chover. A gente canta a nossa quantidade de músicas programadas. O nosso tempo de devoção é aquele, né? Então Deus vai lá e age
Se ele quiser agir nos bancos, ele age nos bancos. Eu tiro meu tempo, eu tenho a minha disposição. Por quê? Ficar lá cantando 3, 4, 5 músicas a mais para ver se Deus vai descer e Vou fazer forçar alguma coisa. Deus fazer alguma É eu coisa querendo aqui. fazer pela força do meu braço. A mesma coisa que o pessoal pergunta, por que não uma pregação tão extensiva, né? A gente trabalha uma pregação um pouco mais curta. Porque tem muitas vezes que se Deus quer falar, ele fala, a gente falou, né, sobre a frase que tá escrita no caminhão. Deus acha as suas formas de fazer Com e falar, certeza. sabe? Trazer uma palavra objetiva, porque a gente percebe que cada vez mais as pessoas estão mais aceleradas, né? Elas estão mais. Então tem coisas que são naturais, mas tem coisas que são estratégicas, né? Que a gente faz de propósito para criar essa rotina, essa cultura, né? O bolo e o café que nunca falta, gente, é estratégico, entende? Não é uma coisa que, ai, não é romântico, é estratégico. A gente bota o bolo e o café lá, Porque a galera gosta. exatamente, porque no final, com comida, todo mundo é mais feliz, com comida e café, todo mundo se abre mais. É ser estratégico, né? É usar o que Deus nos deu. Deus nos deu capacidade de ser estratégico para fazer a manutenção e a expansão do reino dele. Uma vez alguém foi na minha casa ali da igreja, né, da liderança da igreja, aí eu sempre gosto de deixar a comida pronta, daí a gente senta, come, né, vocês sabem disso. verdade. A gente senta, come ali e tal, e a pessoa disse, mas por que que tu faz assim? Eu disse, simples, gente, porque com a barriga cheia as pessoas abrem o coração. Exatamente. Então, né, é algo que foi uma maneira que o Espírito Santo achou, Foi nos encontrou e foi nos movendo nessa direção, né, de agir assim, de trabalhar assim, e tem dado certo. Nossa, tem dado muito certo. É. E nós ficamos muito felizes, assim, quando a gente vê uma pessoa nova, né? Quando Nossa. Deus acrescenta alguém. E lá no início, acho que muitas pessoas duvidavam, né? Essa é a graça de estar debaixo da vontade de Deus. É que não depende de mim, não depende de ti. Depende do que Deus quer fazer e da minha disponibilidade. E de estar no lugar que ele quer. Lembra que teve uma reunião que a gente chegou e falou assim, tá, e agora? Pra que rumo a gente vai, né? Entre o feito e o perfeito, eu fico com o quê? Né? Porque muitas vezes nós temos essa expectativa de não, vou fazer isso, vou fazer tudo perfeito. E as coisas ao nosso redor, infelizmente, nos frustram, né? O que a gente projetou não sai como a gente projetou. E eu lembro que teve uma reunião, a gente tem um QG lá na Fernanda, que é, né? Porão do É o Muro. porão do muro. A gente nem diz mais onde vai ser a reunião, porque todo mundo sabe que é lá. Vai todo mundo um seguindo atrás do outro. E eu não gostava de receber pessoas em casa, viu, Esdras? Olha só, foi Jesus que me falou pela palavra lá em Romanos 12, que ele fala da hospitalidade, né? E ele me disse, começa a abrir tua casa. Então, isso também é algo que foi estratégico, né? E aí, eu lembro que a gente chegou nessa questão, né? Porque nós tínhamos uma expectativa, nós tínhamos um plano, nós tínhamos um desenho e não ia se cumprir. A gente já viu ali que não ia se cumprir. Mas hoje eu entendo que o não de Deus naquele momento era para um realinhamento do que Deus de fato queria, Exatamente. né? No formato que Deus queria. E Na simplicidade que Deus queria. entra a sensibilidade, né? De entender e dizer assim, opa, talvez Deus não queira o perfeito, Deus queira o feito nesse momento. É. E no feito ele vai acrescentar até que a gente seja perfeito. Porque se você for ver, falta muita gente para trabalhar ainda, falta muita coisa que a gente precisa melhorar. Nós mesmos falamos sobre isso, né? Falta dinheiro, quem quiser ofertar, quem quer ser. Patrocinadores do Move, a gente Quem precisa quer de patrocinadores. patrocinar, Ó. até, gente, né? Vamos fazer um agradecimento pelo espaço, né? Pela Verdade. possibilidade, porque isso também é Deus, né? Se nós estamos aqui hoje, se esse projeto está acontecendo, é porque Deus é bom. Nós não podemos falar outras coisas senão testificar que Deus é bom e Deus faz e Deus acrescenta. Então, não foi por nós, foi só pela simplicidade e disponibilidade do nosso coração de entender assim, Deus, o que o Senhor vai fazer agora? Porque não foi à toa que o Senhor colocou esse Como no nós nosso cooperamos contigo, né? coração. Não o Exatamente. Senhor coopera com a Coopera nossa conosco, vontade, mas é. nós queremos cooperar com a tua vontade, e aí ele faz a vontade dele. Eu tenho uma oração que eu fiz muito todas as vezes que eu tinha que ministrar a palavra, porque eu tenho um medo e eu peço a Deus que esse medo nunca vá embora. Que tem medos que na verdade, são medo é uma defesa. Dessa defesa a gente precisa, o medo de querer ser grande. É o perigo de querer ser grande. A minha oração sempre é: Espírito Santo, me ajude a não te atrapalhar.
Uhum. Eu quero que o Senhor me use para abençoar pessoas e que eu seja um instrumento excelente na tua mão e nada além disso. Porque às vezes a gente se empolga e quer fazer um pouquinho a mais. É. E aí vem essa questão de uma certa. O repensar que a gente, desde a ideia inicial, porque a gente olha muito buscando referências e é importante buscar referências, porque senão tu vira uma ilha e morre ali. Uhum. E como igreja, como pessoa, como empreendedor, tu precisa buscar referências. E a gente olha muitas referências e o problema, né, o outro lado é quando a gente começa a olhar muita referência, a gente começa a sonhar e às vezes até meio sair fora da realidade. E, e a gente entra nesse ritmo de grandeza, às vezes, que a gente vê muito na rede social, né, as igrejas fazendo coisas mirabolantes, né? Uhum. E o Espírito Santo vem, às vezes, nos puxa para o menos, faz simples, faz quieto. E essa visão minimalista, e isso, mas isso parece que a gente entra em conflito, e eu tava até ontem, né, sentado na cama, porque eu tava com as crianças ali, conversando com a Fábio, e eu tava assistindo uma ministração numa igreja americana, não lembro o nome deles agora, mas eles entenderam essa visão eles fazer o excelente, porém simples. E aquilo me impactou tanto de ver não é simples porque eles não querem fazer melhor, não é simples porque eles não podem fazer melhor, não é simples porque eles fizeram muito bem feito para ser simples. Uhum. É complicado ser simples. Mas o Espírito Santo nos trouxe para essa visão. É verdade. Como é que a gente simplifica essa coisa toda? Uhum. Né? O ser igreja, o evangelho, a mensagem, de forma que não pareça algo inatingível, algo assim, meu Deus, lá do outro mundo, não. O- é, Deus se fez homem e veio para esse mundo, com a linguagem desse mundo, com os recursos desse mundo, para que a gente conseguisse acessar o reino dele. Então, às vezes, a gente vê, num plano geral, a igreja brasileira, o mundial, ela acaba entrando até elitizando ou gourmetizando a fé. Uhum. E não é essa a visão que Deus quer para nós. Não é verdade. É fazer o simples de forma excelente. É o que tá lá na postura de Jesus, né? Jesus entrou na Via Gloriosa como? Um burrinho, né? Num burrinho, Jumentinho. enquanto todo mundo esperava que fosse um estandarte, né? Que fosse algo assim extremamente glorioso, quando nunca foi. Nada para Jesus foi glorioso, assim, precisou de uma pompa por ser ele, né? E tem outra coisa que, assim, me chama muita atenção, que eu sempre falo, é a questão de que quando Judas foi entregar Jesus, foi trair Jesus, ele teve que dar um beijo para identificar no meio daqueles homens quem ele era. Porque ele era igual a todos os outros. Ele era tão gente como a gente que ele precisou ser identificado. Ele não estava com uma coroa, ele não estava com uma capa de super-homem, ele era um homem como todos os outros e precisou ser identificado como o Jesus, né? Aquele que era o rei. Então, isso fala muito de quem é o nosso Deus, né? Quem é o nosso Jesus. E até o posicionamento de traição de Judas vem disso, né? A gente estava comentando no Move, eu acho que foi falado sobre isso. O Marcos comentou com nós, né? Sim. Sobre que Judas esperava que fosse um rei glorioso, né? glorioso, Que né? ele ia destruir, que ele iria vir pegar o exército e Era uma questão de avançar. governo, Sim. né? E o que Jesus estava falando era muito além. Eles esperavam Né? um Jesus político, Político. Quando, na verdade, Que fosse tomar Roma, né? Fosse pegar a força e não era essa a ideia, né? Jesus já tinha um plano, e o plano era muito melhor do que tomar Roma, né, gente? Hoje estamos aqui porque ele cumpriu esse plano, né? Exatamente, com muita simplicidade. É. Então, acho que agora a gente deve estar fechando aí, gente, uns 40, 50 minutos de conversa, viu como é bom conversar? Aqui a gente tem assunto. Mas eu queria agradecer vocês, a disposição. Eu acho que com tudo que a gente já viu aqui nos bastidores, né, vem muita coisa legal. Esse projeto tem uma iniciativa muito legal. Não esperem ouvir aqui só coisas congregacionais, né? A ideia também do Move Talks é isso, é a gente falar de coisas
que muitas vezes não estão mapeadas dentro da igreja, mas que fazem parte também da vida cristã, da fé, né? Coisas que nos impactam diariamente. Esse é o grande propósito dessa conversa, compartilhar Jesus. Então, se você faz parte da nossa igreja ou caiu de paraquedas aqui de algum jeito, né, pelo algoritmo aí, se inscreva nesse canal, né? Manda esse vídeo, compartilha com mais alguém e também compartilha, ativa as notificações para receber as nossas próximas conversas, porque elas estão muito legais. E também construam esse projeto com a gente, né? É, Podem nos comentários indicar. sugerir, eu gostaria dessa pauta, ou chama tal pessoa aí que tem um interesse em conhecer mais sobre ela, sobre a história dela. Ontem nós falamos, né, sobre quão grata surpresa foi algumas pessoas que a gente descobriu no meio do caminho para falar, porque eu fiquei assim, eu disse, gente, como que eu faço para potencializar o que essa pessoa é, sabe? Porque ela é muito boa, tipo, né? Então faça parte disso, coloca nos comentários, olha, se você é da nossa igreja, tem um irmão lá da igreja, né? Tem um testemunho de fé. A ideia aqui é a gente abrir também as cadeiras para conversar com gente e acrescentar na nossa caminhada. Bom, nós vamos ficando por aqui. E para finalizar, eu queria lembrar que você pode fazer parte também desse movimento, né? Nós temos culto com recorrência de 15 em 15 dias, aos sábados, às 20 horas. Eu vou deixar na descrição aqui, né, desse vídeo, vai ter o nosso grupo de WhatsApp. É só você entrar lá, todas as vezes nós comunicamos os cultos, os nossos encontros, todas as informações legais. Nós celebramos lá no grupo, é lá que a gente colocou a vitória do nosso amigo para todo mundo celebrar junto, né? É lá que nós repassamos todas as informações, mas você também pode acessar aqui no link da descrição o nosso perfil no Instagram, acompanhar também tudo que nós postamos por lá e ser abastecido de uma forma ou de outra. Às 20 horas, nos sábados, nós sempre estamos lá com um bolinho e um café prontos para te receber e para ter comunhão com você. Gente, é isso, né? É isso. Muito obrigada. Vem estar com a gente. Até mais! Você assistiu mais um episódio do Move Talks, esse movimento que é ligado à Assembleia de Deus Comunhão Familiar de Igrejinha, no Rio Grande do Sul. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações e nos seguir nas redes sociais. Nós estamos no Instagram como move.comunhão. Nós te esperamos lá e no nosso próximo episódio. Até mais!